Deus abençoe, é alegria, né, estarmos aqui mais uma vez, né, nesta manhã. Hoje nós vamos ler Tiago, capítulo 1, do verso 19 em diante, tá? Tiago, capítulo 1. Como eu falei hoje, o tema ele é, assim, bem interessante, né? Um cristianismo sem Bíblia, sem Cristo e sem cruz, tá? Depois nós vamos entender isso daí, nós vamos fazer a leitura aqui. Enilza, Deus abençoe. Giselda, Deus abençoe. É isso aí. Vamos então, Tiago, capítulo 1, do verso 19 em diante, tá bom? Esse é o texto nosso desta manhã. Vamos fazer a leitura aqui. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha o que Tiago coloca aqui. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio, ou seja, demore para falar, ou cauteloso para falar, e tardio para se irar, tá? Então, ele já entra com esse conselho. Todo homem deve ser pronto para ouvir, tá? Seus ouvidos devem estar bem abertos para ouvir, certo? Todo homem aqui é toda pessoa, deve ser pronto para ouvir, certo? Tardio para falar, demorar, pensar primeiro para falar, tá? Ter calma, ter cuidado, não se apressar, ter calma. E tardio para se irar é porque aquele homem, aquela pessoa que vive irada, realmente não vai produzir bons frutos na vida, né? Não vai produzir boas palavras, não vai produzir bons comportamentos, certamente que não, tá? Então é um conselho aí simples de Tiago, tá? Tiago entra com esse conselho simples, e o homem que consegue fazer isso, ele adquire claro, sabedoria, tá bom? O que é tão difícil, né? Que o homem ele é muito, infelizmente, irmão Armando, bom dia, meu irmão. O homem, a irmã Lúcia, Deus abençoe, o homem, infelizmente, ele é muito pronto para falar. Ele se apressa muito para falar. Ontem eu vi, por exemplo, uma decisão do presidente da República, e logo eu olhei na internet e as pessoas estão comentando, estão falando, estão julgando a questão. Eu pensei, como as pessoas são apressadas para falar. Como as pessoas são assim rápidas para poder pronunciar as coisas. Elas nem conseguem, nem chega a cabeça, né, ao cérebro delas, e elas já começam a falar, já começam a tecer comentários, né, sobre alguma coisa, e nem consegue digerir aquilo direito, né? Infelizmente as pessoas são muito apressadas. E nós deveríamos ter mais cuidado, né? Muito cuidado ao falar. E não só em falar, em como falar, mas cuidado o que eu vou colocar, quais são as palavras que vão sair da minha boca, né? O cuidado. Porque eu acho que aí que está o grande problema, né? Não é sábio falar apressadamente. Não é sábio, de qualquer maneira, ouvir alguma coisa e já começar a falar sem pensar. E não é sábio também as palavras, as minhas palavras, julgarem as minhas palavras, muitas vezes usar termos que não são respeitosos,
não é legal, isso não é sábio. Para o cristão, não. O ímpio fazer isso é outra coisa. O ímpio, aquele que não conhece a Deus, fazer isso é outra coisa. Agora, o cristão não. O cristão ele tem que ter muito cuidado, né? Especialmente quando ele vai falar coisas que são muito complexas, né? Muito complexa e que mexe com autoridades e que mexe com coisas complexas, vamos dizer assim, para não dizer outros termos, né? Então tem que ter muito cuidado, tá bom? Não é sábio falar apressadamente, tá? Tem que ser pronto para ouvir mais, né? Pensar mais, para depois falar, tá? O verso 20 diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Claro, se eu não sou tardio para me irar, se eu me iro com facilidade, o que vai acontecer? Eu vou falar coisas que não deveria falar. Né? Eu vou apressar, né? Vou ser apressado e vou falar coisas que eu não deveria falar. Certo? Vou usar expressões que eu não deveria usar. Então eu tenho que acalmar, ter calma, realmente, ser cauteloso e tirar a ira do meu coração. Não deixar que a ira domine o meu coração, tá? Que esse é o grande problema, esse é o grande mal. Na hora da ira, na hora da raiva, eu deixo aquilo entrar no meu coração e aquilo permanece ali e, lamentavelmente, se transforma em coisas terríveis, tá? Diz aqui, o 21, portanto, despojando-os de toda impureza, despojar, né? Tirar toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra implantada em nossos corações, colocada em nossos corações, entrou em nossos corações. Esta palavra, claro, de Deus, né? Ela é poderosa para salvar-nos, né? E ele continua no mesmo conselho, né? Na mesma ideia de palavras sábias, né? De bons conselhos. Despojando-vos de toda impureza, toda impureza, tá? Tirar toda impureza, tirar toda impureza, o acúmulo de maldade, né? Tirar tudo, se livrar disso, se livrar dessa roupa, ou melhor, no tempo de máscara, se livrar dessa máscara, né? Tirar, entendeu? Toda impureza, toda maldade, entendeu? E deixar a palavra de Deus que está em seu coração fluir, né? E aí ela sim, a palavra de Deus que foi implantada, que foi colocada, que entrou em seu coração, deixa ela, né? Deixa a palavra de Deus fazer o que deve ser feito, tá bom? Ela vai fazer coisas boas, te conduzir, claro, à vida eterna, é isso daí. O verso 22 diz, eu estou, para quem está chegando, estou em Tiago, capítulo 1, verso, comecei no verso 19, estou caminhando aqui, agora o verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, tá? Já que ela está implantada em seu coração, tá? Ela entrou em seu coração, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não é, entendeu? É aquele negócio, você ouviu a palavra, né? E ela entrou, né, no seu coração, e você só ouvir, não, é praticar, ser, o que é chamado de ser um cristão praticante da palavra de Deus, tá? Praticante. Gabriel Dias, Deus abençoe, Gabriel. Rosângela, é isso aí, Deus abençoe os irmãos, chegando aí, Deus abençoe. Gisele também já deu bom dia ali, é isso daí. O 23 diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante,
assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Agora eu vou ler o 24 que está ligado, tá? Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Naquele contexto lá do Novo Testamento, havia espelho, tá? Espelho como temos agora, só que a qualidade do espelho é totalmente diferente daquele que nós temos hoje, tá? Da nitidez do espelho que nós temos hoje. O espelho daquele tempo era um espelho de, tudo indica, de metal, né? Um tipo de metal, alguma coisa assim. Então não era tão nítido assim a aparência da pessoa olhando no espelho. Mas o que Tiago quer dizer aqui é que, por exemplo, você chega num espelho, aquele que é apenas ouvinte da palavra e não pratica, é aquela pessoa que, suponhamos, ela vai ao culto, ou ela está num culto, ouve a palavra e sai dali e esquece dela. Acabou. É como alguém, naquele contexto, claro, que ele fala, alguém vai ao espelho, olha-se no espelho, saiu dali, ele esquece da sua aparência, ele esquece dos detalhes, acabou, foge da mente dele. Aquele que vai ao culto, que ouve a palavra e ele não pratica, entendeu? Ele é um ouvinte assim, que não presta atenção naquilo que ele ouviu ali, a palavra, no culto, ou mesmo que ele deu a palavra, é o tipo de pessoa que, entendeu? Vazia, que tem uma vida vazia, uma vida assim, sem frutos, sem produzir frutos. Ele não é praticante, ele não é um cristão praticante. Pronto, acabou, é isso daí. Então ele diz, ele cita isso aqui para ilustrar o tipo de cristão, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, ou seja, o seu rosto normal, né? Sua face normal, tá? Pois a si mesmo se contempla, ele contempla a si mesmo, ele está voltado para si mesmo, para as suas coisas, né? E não para a palavra que ele acabara de ouvir. Então ele vai ao culto, ele sai do culto e sai pior do que ele entrou de repente, né? Porque ele está voltado para si mesmo, né? E aí depois ele diz, pois a si mesmo se contempla e se retira, no caso do espelho, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Quer dizer, ele esquece. Ele está voltado, né, para as coisas, para o egoísmo, para uma vida religiosa, faltando seriedade, faltando sinceridade, faltando verdade. Então, quando ele sai daquele espelho, ele já esquece da sua aparência. Ou seja, na verdade, o que ele está dizendo aqui, Tiago, é que ele esquece da palavra de Deus, tá? Porque ele está voltado para as coisas propriamente suas, né? Uma pessoa egoísta, uma pessoa que não cultua a Deus com sinceridade, que não quer ouvir a palavra de Deus, e mesmo que ouça a palavra de Deus, ele sai dali e não pratica aquilo que ouviu, né? Esse tipo de pessoa existe, infelizmente, muito, né, no meio cristão, tá certo? E diz aqui o verso 25, para ilustrar, mas aquele que considera, olha bem, diferente daquele que olha no espelho por alguns minutos e sai dali e esquece tudo que ele viu no espelho. Ou seja, diferente daquele que vai lá no culto, assiste o culto e ele presta atenção na palavra de Deus e ele coloca em prática a palavra de Deus, né? Esse aqui é diferente, tá? Mas aquele que considera atentamente, olha bem, considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, tá vendo? Diferente daquele que olha no espelho
esquece da sua aparência, diferente daquele que vai ao culto e não pratica. Esse aqui é diferente, porque é aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, tá? Mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Olha bem, deu para entender? Irmã Madalena, Rubânia, Deus abençoe, né? É diferente. Não é igual aquele que vai lá no culto ou lê a palavra e tal, escuta a palavra e não pratica. Esse aqui não. Esse aqui ele vai lá, ele pega, ele deixa a palavra entrar no coração dele, a palavra permanece no coração dele, ele não deixa a palavra sair, ele pratica aquilo que ele ouviu. Olha bem que diferença, né? Mas aquele que considera, estou lendo novamente o 25, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, a gente pode colocar na linguagem do Novo Testamento a lei do amor, né? A lei de Cristo, mas é claro aqui que Tiago está com base na lei. Ele está pensando na ética do cristianismo, na ética cristã. Como um cristão deve realmente viver, né? Ele vai trabalhar essa coisa da ética do cristianismo, como um cristão realmente deve viver. Então, aquele que considera atentamente, com atenção, o que ele ouviu, a palavra, tá? Ou seja, a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo o quê? Ouvinte negligente, tá? Que ouve as coisas, né? O negligente é aquele que ouve e não coloca em prática. Ele deveria colocar e ele não coloca em prática. Esse é negligente, tá? Vai ao culto, ouve a palavra de Deus, ouve o conselho de Deus, mas não coloca em prática aquilo que ouviu. Esse é o negligente, tá? E claro que aí não dá, mas aquele que é prudente, que é cauteloso, que é obediente, não, esse é diferente. Mas ele é o que? Operoso, praticante, esse será o que? Bem-aventurado em tudo que ele realizar, certinho? Tá? Então seja praticante. Bom, é isso daí. Bom, aqui o 26 diz, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Vou ler novamente, ficou um pouquinho coisa aqui. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, porque ele está falando de língua, ele está falando de que a pessoa deve ouvir, e não ficar falando, e não ter uma vida, quer dizer, com pouca sabedoria, né, digamos assim. Então, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, quer dizer, está enganando o próprio coração. A sua religião é o quê? É vã. Religião aqui é diferente. Religião aqui não tem a ver com instituição, tá? As pessoas interpretam isso aqui errado, às vezes. Religião aqui não tem a ver com instituição, não. Tá? Instituição religiosa, se alguém julga ter uma religião, no sentido de ter uma... Não, aqui está falando de ritual, tá? Está falando de liturgia. Tá? Alguém disse assim, o mais belo ritual e a mais bela, excelente liturgia que podem oferecer a Deus é o serviço aos pobres e a pureza pessoal, tá? Então, aqui o texto não está falando de religião como instituição, tá vendo? Quando diz assim, se alguém supõe ser religioso, não está dizendo assim, se alguém tem uma religião, não, no sentido de instituição, não. Se alguém supõe praticar o ritual, da liturgia, da adoração, do culto, é nesse sentido, tá? Que ele está falando. Mas se ele não refreia, ele não, refrear aqui, no caso, ele não tem controle na sua língua, a religião dele é vã, o culto dele é vão, entende? É vazio, tá? É isso aí que ele está dizendo.
E aí, agora, para terminar aqui a leitura, a religião pura, aí ele vai fechar. A religião pura, ou seja, o ritual puro, a adoração pura, o culto ao Senhor puro, é sem mácula, sem mancha, sem mácula, sem pecado, né, gente? Sem maldade, sem palavras apressadas, sem... o culto puro realmente é com sabedoria. O culto puro, né, o ritual mesmo, ele é acompanhado de uma prática, entendeu? O ritual, o culto ao Senhor, ele é acompanhado e deve ser acompanhado de uma vida o quê? Ética, cristã, com prática, tá? E sem mácula. Para com o nosso Deus, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, tá vendo? Então a religião pura, o culto puro, o ritual que agrada a Deus é quando eu faço isso, mas eu faço o quê? Mas eu vou visitar as pessoas, ou seja, eu vou atender os pobres, os necessitados, entendeu? Se eu digo que cultuo a Deus, eu presto culto a Deus, vou lá naquele ritual, aquela coisa toda, mas aquilo eu não muda nada, eu não ajudo pessoas, e eu além do mais, eu me contamino com o mundo ou com as coisas do mundo. Ora, que tipo de culto é esse? Que vida religiosa é essa? Mas entendam bem, religião aqui não tem a ver, aqui está falando de ritual, não está falando de instituição religiosa não, como alguns pensam, tá? Muito bem, agora eu vou fazer a leitura, praticamente só a leitura do devocional para a gente ler, tá? Um cristianismo sem Bíblia, sem Cristo, sem cruz. Vamos lá. Deus não quer saber primordialmente se você tem uma religião. É isso. Aqui eu estou falando de religião no sentido de instituição. Tiago não falava no sentido de instituição religiosa como temos hoje, tá? E nem de denominação. Então, Deus não quer saber primordialmente, tá? Se você tem uma religião. Em primeiro lugar, ele não quer saber isso. Ser adepto de uma religião não faz de você um cristão. Ponto. Lembremos-nos, foram os religiosos que mataram o Filho de Deus na cruz e também mataram e matam muitos de seus discípulos no mundo. São os religiosos. Vamos lá. São os religiosos ou não? É só verificar na história e nós vamos ver o que? Ao longo da história, Deus me deu a graça de trabalhar nessa área da história, né? Você vê, é só observar na história quantos foram mortos em nome de Deus. Quantos foram mortos em nome de Deus? Quantos foram mortos em nome de deuses? Então a religião matou muita gente nesse mundo. Tá? Então é por isso que eu escrevi: ser adepto de uma religião não faz de você um cristão. Ponto. Tá? Lembremos, foram os religiosos que mataram o Filho de Deus na cruz e também mataram e matam muitos de seus discípulos no mundo. Exatamente, foram os religiosos que mataram Jesus. Foram eles. Tá bom? Só Cristo, os romanos executaram Jesus, mas quem levou à morte foram os religiosos judeus, saduceus, fariseus, blá. Bom, só Cristo tem o poder de fazer de você um verdadeiro cristão. Ponto também, né? Já a religião muitas vezes se limita em fazer do homem, dentre tantos que já existe, apenas mais um religioso cego. Tem muitos que têm religião, mas estão cegos espiritualmente. Essa é a verdade. Cegos, né? Não vivem o Evangelho verdadeiramente, não leem Bíblia, não oram a Deus verdadeiramente. Infelizmente, né? Tem muitos assim. Para muitos, a religião se tornou um escudo usado para afastar o homem do contato direto com a Bíblia, do contato direto com Cristo. É verdade. A religião, às vezes, ela impede a pessoa de se aproximar de Deus verdadeiramente, porque ela está dentro daquela denominação ou aquela religião, né? Está ali dentro, ali, aqueles rituais ali, e ela, infelizmente, não busca Deus diretamente. Tanto não busca que ela pratica as coisas erradas. Tá?
praticam vícios, prazeres que não são agradáveis a Deus e tal, porque elas têm uma religião, elas não deixam de ter uma religião, só que elas não têm Jesus Cristo, não têm relacionamento pessoal com Jesus, tá? E nesse sentido a religião atrapalha, tá? Então, é triste, mas a função dela é impiedosamente entreter milhões de religiosos até que os mesmos encontrem a morte. Infelizmente, muitos religiosos no mundo são entretidos pela religião, tá? Eles vão lá, tal, mas não tem verdadeiramente Cristo, não tem Deus, não tem relacionamento com Deus. É certo que a religião, através dos seus mentores espirituais, poderia aproximar o homem da Bíblia e automaticamente de Cristo, mas infelizmente muitos homens se escondem atrás da religião para negarem a Cristo, para legitimar suas obras nas trevas e a prática de um cristianismo sem Bíblia, sem Cristo e sem cruz. Olha bem, vou ler aqui novamente, só ler para a gente fechar. É certo que a religião, essa parte embaixo, mas infelizmente, tá? Eu digo, infelizmente, muitos homens se escondem atrás da religião para negarem a Cristo, para legitimar suas obras nas trevas e a prática de um cristianismo sem Bíblia, sem Cristo, sem cruz, infelizmente, tá? Infelizmente, sem Bíblia, não leem Bíblia, não estudam a Bíblia com seriedade, não vivem a Bíblia, tá? Sem Cristo, porque sem Bíblia é sem Cristo, e sem cruz, sem sofrimento, é o Evangelho pregado por muitos, sem sofrimento, tá? Como se fosse a vida cristã não tivesse sofrimento, e não é assim que a Bíblia diz, tá? Não é assim que a Bíblia diz. A vida cristã, ela tem, Jesus disse, né, que teríamos aflições no mundo, tá? Ele venceu, nós vamos vencer em nome de Cristo, tá bom? Falar nisso, vamos orar agora para vencer o coronavírus, né? Em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe todos os irmãos que estão aí, Cristiane Menezes, Deus abençoe que está chegando, Deus abençoe todos os irmãos, tá? Vamos fazer uma oração a Deus e vamos viver um cristianismo verdadeiro, né? Um cristianismo não é uma questão do culto, do ritual, da liturgia, não. É vida com Deus mesmo, vida com Cristo mesmo, levada a sério mesmo, orando e buscando a Deus, tá bom? Tá jóia? Vamos orar? Abaixe sua cabeça se você estiver, vamos falar com o Senhor neste momento, colocar o Brasil nas mãos de Deus, tá? Deus, em nome de Cristo, obrigado porque estamos aqui, ó Deus, em Tua presença mais uma vez. Louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, Senhor. Eu quero colocar em Tuas mãos as nossas autoridades civis, todas as nossas autoridades, o presidente e toda a sua equipe, e todos os poderes, né, legislativo, judiciário, todos, deputados, senadores, juízes, tome todos em Tuas mãos, Senhor, em nome de Cristo. Tome todos em Tuas mãos. Abençoe os governadores, abençoe os prefeitos, independentemente de partidos, ó Deus, tome todos em Tuas mãos. Esses que exercem cargos públicos, toma-os em Tuas mãos, em nome de Jesus. Os profissionais na área de saúde, médicos, enfermeiros, meu Deus, tome todos em Tuas mãos. Estenda a Tua mão para abençoá-los em nome de Cristo. Abençoe nossas vidas, nossas famílias, Senhor. Tome em Tuas mãos cada família, Senhor. Guarde, proteja. Abençoe os irmãos da primeira Igreja Batista de São João do Paraíso, toda a Tua igreja, Senhor, a Tua igreja na face da terra, tome em Tuas mãos, guarde, ó Deus. Nós queremos e oramos mais uma vez que repreenda esse mal que está em nosso país, esse vírus, que faça cessar, Senhor, este mal, em nome de Jesus, Senhor, faça cessar este mal, nós rogamos a Ti em nome de Jesus. Os irmãos que estão orando agora, as irmãs, os amigos, né, que estão orando também conosco, Deus, estenda a Tua mão para abençoar, Senhor, que vivamos verdadeiramente o Evangelho na Tua presença, que sejamos praticantes e não meros ouvintes, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, amados? Olha, quem desejar, compartilhe, vai ficar aí gravado, compartilhe. Se você acha que esse devocional pode abençoar mais pessoas, compartilhe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Olha, aquele abração grandão, forte, em nome de Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, 7 da manhã. Um abração.